Bom, pessoal, bom dia. É um prazer aqui, obrigado pela presença de vocês, né? Casa cheia. Então, é mais um evento aqui que o CVG São Paulo promove. E hoje temos aqui, né, o prazer de receber pessoas ilustres, né, que compõem esse mercado de seguro de vida. E para falar de um tema tão importante, né? Então, já queria de antemão agradecer aqui a Cristina Vieira, a Nancy e o Tiago, que serão os debatedores, né? E a Fabiana do PASI, que ela vai fazer uma breve palestra para dar um pano de fundo aí sobre o cenário, sobre o nosso mercado de convenções coletivas de trabalho. Peço desculpa um pouco, estou com a voz meio ruim, mas vamos tentar aqui, vamos fazer o melhor aqui, tá bom? Só queria agradecer o Gustavo Toledo, daqui a pouco vai chegar, ele vai compor aqui conosco. Ah, chegou já? Então pode compor, por favor, Gustavo Toledo. Gustavo Toledo é da MetLife, vai compor a mesa, é o nosso diretor de relações com o mercado também, tá bom? Bom, o CVG é uma entidade, né, que compõe aí atualmente já 52 associadas. Então, no mês que vem, no próximo mês, dia 12 de julho, faremos um almoço, inclusive, para receber 8 novas associadas. Então, a gente percebe que as pessoas estão buscando conhecimento, né, as empresas estão buscando conhecimento nesse mercado, e o CVG, ao longo dos seus 38 anos, faz essa porta, né, essa porta de entrada e ajuda nesse desenvolvimento do mercado, seja através dos nossos cursos, seja através dos nossos seminários, como esse, né? Então, no dia 12 do 7, teremos um evento que vai ser fechado para os associados, mas vai ser um almoço importante, né? Só para avisá-los também, ontem nós começamos a divulgar, no dia 16 de agosto, nós faremos um grande evento internacional com palestrantes internacionais, numa parceria que o CVG realizou com a Linha Internacional, que na verdade é um grupo, né? A Linha é a mais famosa, mas tem a Loma e eles formaram então a LL Global. Não sei se o Kaufmann já está aí, mas nós estamos montando aí esse evento já há alguns meses e agora começamos a divulgar. Então vai ser no Teatro Renascense, no dia 16 do 8, virão 2 palestrantes internacionais e teremos também lá alguns participantes em debates. Então vai ser um evento bem legal, fiquem atentos que nós vamos abrir isso para o mercado, as inscrições em breve, semana que vem nós vamos abrir as inscrições, tá? E só para registrar, temos aqui, eu vou registrar a Joaninha está aí, né, Joana, que fez aniversário esse mês, então parabéns. Tem que subir um pouquinho mais. E eu não sei se a Beth está aí, eu não ouvi, da Delfos não está, né? Mas são os associados aniversariantes aí desse mês, tá bom? Bom, vamos lá, então, a dinâmica vai ser o seguinte, nós vamos ter aqui a Fabiana, vai falar alguns minutos aqui para nós, dando um pouco do cenário, né? A Fabiana é diretora do PASI, ela vai apresentar aqui um pouco esse cenário de convenções coletivas de trabalho, e depois a gente vai abrir aqui para a mesa e vamos fazer um debate. Fiquem à vontade, porque assim, geralmente os nossos seminários, para quem já participou, viu, a gente tenta fazer da forma mais informal possível. Então, em algum momento vamos abrir para perguntas também, então fiquem à vontade para participar, então sem muita formalidade. A ideia aqui é mais trocar ideias mesmo, e esse seminário serve exatamente para isso, né, para a gente ajudar a construir o futuro do nosso mercado. Tá bom? Então, eu vou passar para a Fabiana. Vamos lá, Fabiana? Obrigado pela presença. Só um último recado, né? Nós estamos ao vivo também no Facebook, né, Paulo? Ele está apontando lá para mim. Então, temos pessoas também assistindo aí via Facebook. Sejam bem-vindas ao nosso evento aqui. Ok, vamos lá? Vamos lá. Bom dia. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, prestigiando o nosso evento. Queria agradecer ao Gustavo, o Silas, toda a diretoria do CVG pelo convite. Para nós do PASI é uma honra estar aqui debatendo de um tema tão importante que é nosso dia a dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Rezende, eu sou diretora do PASI. Eu entrei no PASI há 14 anos atrás para criar o departamento de marketing. Obrigada. E de lá para cá eu fui pegando um pouquinho as coisas, fui me envolvendo em todas as áreas, até que cheguei na diretoria executiva e hoje todas as áreas do PASI são diretamente ligadas a mim. Bom, para cá? Para cá. O PASI, gente, brevemente, tá? Não vamos falar de PASI muito hoje, não, a gente vai falar de mercado. Mas o PASI, para quem não conhece, é um seguro de vida social que nasceu com o propósito de amparar trabalhadores e empresas e levar o seguro para
para as classes não favorecidas que não tinham acesso a esse tipo de cobertura. Então, assim, meses após a criação do PASE, foi criado um mecanismo da Convenção Coletiva de Trabalho. Ou seja, em 1989, quando o PASE foi criado, não existia o seguro de vida ou qualquer outro benefício em convenção. Então, muita gente se engana e acha que o PASE é um seguro que nasceu para atender a convenção, mas não, a gente acabou criando esse mercado com essa iniciativa de criar uma logística para poder massificar a distribuição do nosso produto, que era um seguro de vida social para quem ainda não tinha acesso. Né? De lá para cá, muita coisa foi feita. Nós mesmos começamos na construção civil, mas expandimos para vários segmentos. E hoje, tudo que vocês veem aí de iniciativas de benefícios e seguros vinculados a convenções surgiram após a iniciativa do PASE de convencionar esse produto. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho de sindicatos, né, que é quem está por trás das convenções. Bom, vocês podem observar que o Brasil tem 17.200 sindicatos. Esse é o dado de 2017. E, apesar dessa discrepância com outros países, o Brasil é considerado o país com o maior número de sindicatos do mundo. Entretanto, os sindicatos não foram criados e nem inventados no Brasil. A gente importou essa ideia, né? Há mais ou menos uns 200 anos atrás começou o movimento sindical na Europa. E, no Brasil, esse movimento chegou com os imigrantes europeus que vieram, né, após o fim da escravidão e trouxeram a ideia do sindicalismo que já existia por lá. Bom, e em 1943, não esqueci essa data, sou péssima com data, mas no governo de Getúlio foi oficializada, né, a existência dos sindicatos, porque a partir daí foi promulgada a CLT, e ali os sindicatos começaram não só a ser reconhecidos, porém foi instituído o imposto sindical. Então, não é por acaso, né, que aquele número a gente pode observar tanta discrepância. Acabou tornando-se aí um bom negócio. E por quê, né, que esse mercado ficou tão interessante? A gente observa que, bom, esse movimento que eu comentei dos sindicatos terem, né, do movimento sindical ter vindo para o Brasil tem mais ou menos uns 100 anos, mas em 75 anos que os sindicatos existiram, aproximadamente, já existia a obrigatoriedade do imposto sindical. Ou seja, os sindicatos, eles meio que não precisaram muito fazer o dever de casa. E qual o dever de casa de um sindicato? Para que um sindicato existe? Para representar trabalhadores e empresas daquela categoria. Ou seja, naturalmente, na maior parte dos países do mundo é assim, quem contribui para que aquele sindicato exista são as pessoas vinculadas àquela categoria, que fazem isso espontaneamente, né? E aqui no Brasil, quase... obrigatoriamente. Não, espontaneamente mesmo. Exatamente. Ou seja, eles não têm a obrigação de contribuir, né? E aqui no Brasil a gente tinha essa obrigação, né? Até 2017, quando foi oficializado aí o término da contribuição obrigatória, ou seja, ela não deixou de existir, né? O imposto sindical ele não acabou, mas a obrigação, né, de contribuir acabou. E o que aconteceu com isso? Como os sindicatos eles acabaram acomodando um pouco com essa receita milionária de 3,6 bilhões, que a gente pode observar ali em 2017, no ano seguinte, 90% de redução, né? Logo no primeiro ano pós-obrigatoriedade, né? Então, assim, de lá para cá, começou um pouco a corrida do ouro. Muitos sindicatos ficaram em situação complicada, alguns não. A gente está nesse mercado aí há 30 anos, então a gente observa que não é todo mundo que está passando por isso. Tem muito sindicato que fez um trabalho muito bacana, federações que estão estáveis. Agora, a grande maioria acabou acomodando e não convenceu, né, a sua categoria que deveria espontaneamente estar contribuindo. Ou seja, agora começaram esse trabalho de se justificar, né? Porém, é um caminho mais longo, né? É um caminho mais demorado. Até eles convencerem toda a categoria de contribuir espontaneamente para manter, né, as receitas no nível que dá a sustentabilidade do sindicato, isso deve demorar alguns anos. E de lá para cá, os sindicatos acabaram criando oportunidades aí para poder
criar outras alternativas de sustentabilidade e gerar oportunidades, né, de receita para que eles possam estar sobrevivendo, digamos assim. Aqui são algumas das coisas que a gente mais tem visto acontecer. Eventos por todos os lados, assim, congresso, eventos técnicos, mais do que nunca os sindicatos começaram a fazer isso, né, para gerar receita, cursos técnicos de capacitação, cursos específicos de legislação, enfim. Mas isso acaba gerando uma receita pontual, né, isso acaba gerando uma receita esporádica. E eles precisam de receita fixa, né, porque, afinal, tem várias contas para pagar, tem estrutura, e dentre outras questões, né, que acabaram surgindo, o nosso mercado, né, de benefícios, o mercado de benefícios, de seguro, de previdência, acaba sendo uma excelente oportunidade, porque são benefícios que vão para as categorias e que têm a possibilidade de gerar alguma receita para os sindicatos que estão fomentando aquilo ali, né? E muitos sindicatos acabaram, de uma maneira muito rápida, né, cedendo a várias, como é que eu vou dizer, assim, a várias tentativas arriscadas, né, de repor a receita perdida de uma forma muito rápida. Então, assim, apesar de quando aconteceu isso, a gente entender que surgiu uma grande oportunidade, principalmente para o mercado segurador, existem grandes ameaças que estão vindo com isso. E eu não sei até que ponto todo mundo está acompanhando, e por isso que foi muito importante, Gustavo, da gente ter esse debate hoje, porque é algo que tem crescido de forma muito grande. Já existia, sim, antes de 2017, né, algumas iniciativas que, no paralelo, geravam receita para o sindicato fora do mercado regulamentado. Porém, eram coisas mais pontuais, mais tímidas, e isso tem se alastrado de forma muito rápida. Bom, um dos problemas que a gente vê muito é a questão do mercado monopolizado, né? Assim, o sindicato, através da convenção coletiva, determina que você até vai ter que fazer um seguro, né? Eu vou ter que fazer determinado benefício, que é um benefício regulamentado. Porém, você é obrigado, né, a fazer com a minha seguradora ou com o meu corretor, no meu canal, e, né, a minha operadora de saúde, enfim. Então, fecha-se o mercado, direcionando, a partir daquele momento, para um único canal. Então, assim, esse monopólio é muito ameaçador para o nosso mercado, né? Outro ponto também que a gente tem percebido em algumas convenções, em várias, não só eu meio que direciono para fazer com aquele determinado produto, mas eu meio que nem direciono aquilo para o mercado segurador, não. Direciono aquilo, às vezes, para uma solução de saúde não regulamentada, um cartão de desconto numa rede, numa clínica, ou você vai fazer convênio aqui com minha determinada clínica, rede de clínicas odontológicas, ao invés de fazer um seguro odontológico, coisas do tipo, né? E isso é muito sério, porque, de certa forma, está havendo uma substituição, né, de alguns produtos, que seguro de saúde, seguro de vida, né, seguro odontológico, por soluções, né, que, às vezes, dependendo do caso, tem custos altos, né, e que não necessariamente fazem o que um seguro de saúde, um seguro convencional faria. Bom, mas isso aí pode ficar bem pior. A gente tem aí alguns seguros piratas, né, surgindo no nosso âmbito de benefícios também. E quando a gente fala isso, gente, a gente não está aqui direcionando uma única iniciativa, uma única empresa. Isso tem acontecido no país inteiro, nos mais diversos cantos, com nomes diferentes, através de situações diferentes. Tem modelos de autogestão do próprio sindicato, tem modelos que têm empresas por trás, tem modelos que têm associações, tem os mais diversos, eles são bastante criativos aí para estar inventando, né, esse tipo de benefício, né, ou esse tipo de obrigatoriedades que devem gerar receita para o sindicato. Bom, e esses seguros piratas é muito complicado isso, porque eles não se colocam como seguro, eles não se colocam como um produto, uma solução de nada à parte, não são vinculados à SUSEP, não são vinculados à ANS, e
mudam o nome das coberturas, né, mudam o nome dos benefícios, chamam de, não é morte do titular, é, sei lá, um apoio emocional em caso de perda do ente querido, né, ajuda em enfermidade, enfim. Basicamente, são muito criativos para criar aí essas soluções, copiam algumas assistências do mercado segurador regulamentado, criam um pacote cheio de firulas, né, digamos assim, e que, na cabeça deles, não é seguro, né? Pagam em tantas parcelas a indenização, e quem que está por trás disso? Né? Não tem nenhuma empresa regulamentada, não tem seguradora, não tem corretor, né? Pelo contrário, né? Ou é o sindicato direto, ou são empresas ligadas, associações, a gente não sabe, né, quem está por trás. Bom, mas o problema é, e isso, gente, não é opção, isso é obrigado. A partir do momento que isso é colocado na convenção coletiva, naquele escopo, né, daquele, não sei como é que eu posso chamar isso, um pacote de benefícios que não é seguro, né, mas lembra, essas pessoas que estão por trás disso, os sindicatos, enfim, eles entendem que o seguro não substitui aquilo. Então, muitas empresas estão sendo obrigadas a cancelar, né, um seguro tradicional, um seguro antigo, um seguro que ela já tinha há anos, com todas as coberturas, cancelar com seus corretores de seguros e aderir a esse benefício, sob pena realmente de sofrer sanções graves. Tem algumas dessas iniciativas que chegam a negativar as empresas que não pagam, né, o produto deles. Então, e o pior disso tudo, que é onde a gente está entendendo que isso está chegando. O que é certo? E o que é errado nisso, né? Quem que vai dizer se aquilo ali é melhor ou pior que um seguro, se aquilo ali substitui ou não um seguro, ou se o seguro pode ou não ser equivalente ao que está lá? Não somos nós. Não é o mercado que está dizendo isso. É o judiciário. E a gente sabe que quando vai para o judiciário é muito arriscado, porque os juízes, normalmente, não estou dizendo todos, às vezes não têm conhecimento técnico para poder estar legislando a respeito daquilo. E acabam confundindo os conceitos, e aí vem as jurisprudências, né? Aí vem os parâmetros errados, e esses movimentos vão ganhando força. Mas, porém, a gente acredita que nem tudo está perdido, tá? O que a gente acha que pode ser feito? Estava aqui até comentando com a Nancy, com a Cristina, antes de começar. Primeiro ponto, nós precisamos nos unir, né? Seguradores, corretores, empresas, né? Todo mundo que está sendo, de certa forma, direta ou indiretamente afetado por isso, tem que se unir, entender que isso é uma coisa que está próxima, que está acontecendo, e que afeta todos nós. Mesmo quem não atua diretamente com seguro vinculado à convenção, mas atua no mercado de PME, atua com benefícios, está diretamente afetado por isso. Por quê? A empresa, principalmente a pequena, né, a média, ela não tem uma verba muito grande de benefícios para poder, não, eu vou gastar isso aqui com o que o sindicato está me pedindo, mas eu vou separar essa outra verba aqui para poder montar o meu pacote de benefícios no mercado regulamentado. Isso não acontece. Então, de certa forma, a partir do momento que eles direcionam, né, o orçamento deles para esses produtos, né, fora do mercado, o mercado todo de PME está sendo prejudicado, né? Então, a gente precisa, sim, nos dar as mãos, debater, mostrar, porque não é um caso pontual, todo dia surgem coisas novas, e se a gente não se unir no momento certo, não colaborar, não trocar, não levar esse assunto, né, para quem pode, de repente, ter influência para mostrar para o judiciário, né, para os órgãos competentes, Ministério Público do Trabalho, que, não, peraí, isso aqui está confundindo, né? E pior, não é igual. A gente viu o que está acontecendo aí com as associações veiculares, né? Só que eu acho isso muito pior, porque no caso da associação veicular, não estou aqui entrando no mérito, tá, gente? Se é certo, se é errado, não me compete fazer isso. Mas, assim, querendo ou não, o cliente ele tem a liberalidade de escolher. Ele tem informação hoje. Ele sabe o que é uma associação veicular, ele sabe o que é uma seguradora, ele sabe bônus e ônus de estar aderindo a qualquer um deles. Nesse mercado, não. Nesse mercado, o cliente ele é obrigado a ir para o mercado não regulamentado. Ele não tem alternativa de substituir aquilo por uma equivalência para um seguro regulamentado, né? Então, isso que é muito sério. Bom, e também outro ponto que a gente acredita que pode dar
uma diferenciada é que a gente tem que entender que o mercado segurador ele surgiu muito antes, né, do mercado de sindicatos e desses benefícios aleatórios, né? Nossa indústria de seguro aí, primeiras iniciativas de seguro são 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, o mercado segurador ele é necessário para a evolução humana, ele é necessário para a economia, e eu acredito que somos bem melhores. Eu acredito que podemos fazer melhores, e com inovação e com competência, eu acho que com produtos cada vez mais diferenciados, a gente se distancia, né? A gente se diferencia disso, e, principalmente, eu acho que a gente cria valor. A gente gera valor no nosso cliente, a gente gera valor para o corretor, para as empresas, para os segurados, a ponto de a gente ganhar uma força que fica mais difícil, né, combater. Então, assim, só para dar um exemplo, no PASE, de algumas coisas que a gente está fazendo, o que a gente acredita que um dos caminhos, um dos caminhos para a gente gerar valor e para a gente se diferenciar e para sermos melhores, que eu acredito que o mercado segurador é muito melhor do que tudo que tem por aí, é a gente investir bastante em soluções tecnológicas, em melhorias operacionais, porque isso é algo que eu creio que nós temos o DNA de fazer e que nós podemos fazer de forma mais ampla. Por exemplo, no PASE, a gente tem hoje robôs para nos ajudar com essa questão do controle das convenções coletivas. Nós temos hoje em torno de 2.000 convenções coletivas que a gente atende com contratos vigentes. Ou seja, como monitorar isso todo dia no site do Ministério Público do Trabalho é impossível, até porque as convenções demoram para sair, as convenções acabam que atrasam, né? Então, a gente tem robôs hoje que vão no site do Ministério, são ensinados, né, a procurar o que a gente precisa, a gente consegue direcionar o que a gente quer, a gente consegue falar, olha, eu quero esse tipo de convenção desse sindicato, dessa data, com essas palavras, e aí sim vai para a nossa equipe especializada. A gente tem alguns departamentos internos que só cuidam de cadastro e da manipulação, né, desses documentos para poder registrar, para poder atualizar. A gente atualiza automaticamente, a gente entende que a partir do momento que nós nos predispomos a sermos especialistas em convenções, a gente entende disso, às vezes até mais que o cliente. Então, a gente precisa levar para ele a solução adequada, a gente precisa fazer isso de forma automática, a gente precisa gerar valor para ele, que ele não se preocupe, né? Então, assim, uma das coisas que a gente entende também que é fundamental é trabalhar diferenciações para empresas e segmentos que têm múltiplas convenções. Por quê? Às vezes, a gente tem casos de construtoras que têm 200 subgrupos, né? Às vezes, esses 200 subgrupos ligados a 200 convenções. E como é que eu vou falar para o meu cliente? Me manda 200 planilhas separadas que eu coloco aqui. Não existe isso, né? A gente tem que criar solução, a gente tem que criar ferramenta. Nós temos plataformas tecnológicas que a gente recebe a relação do cliente da forma que é mais conveniente para ele mandar e a gente separa aquilo pela convenção, a gente faz as atualizações, tudo de forma automática todos os meses. E algo que eu entendo que é muito difícil, né, para esses modelos paralelos, para esses sindicatos, porque eles estão ali com o olho individual em cada um deles, né, eles não estão olhando todo. Então, eu acho que a gente ganha muita força quando a gente consegue levar esse tipo de serviço para os nossos clientes. Bom, e várias outras coisas, eu não vou falar de tudo, tá, gente? E mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar do segundo tópico do nosso encontro hoje. Porque tudo isso que a gente falou é hoje, né? Mas e amanhã? Será que vai continuar desse jeito? Será que o mercado está caminhando, né, para esse modelo que a gente está vivenciando no momento? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que vai ser tudo bem diferente. Eu não vou entrar em detalhes aqui de todas essas mudanças que têm vindo com o futuro, né, que já chegou ou está muito próximo, porque eu acho que a gente tem tido vários eventos, né, várias oportunidades de debater. Semana retrasada mesmo, a gente estava aqui no CQCS, né, falando exatamente de inovação, de tecnologia. É incrível como as coisas já estão avançadas, evoluídas, e que esse futuro que a gente imaginava ser muito distante, realmente todos vamos viver, né? Agora, basicamente, o que a gente entende é que novas relações de trabalho vão surgir. Então, de repente, a gente está aqui discutindo algo de convenção coletiva, que está vinculado à CLT, que está vinculado à carteira de trabalho, mas e se amanhã esse não for, né, o principal vínculo? Perde sentido tudo que a gente falou até agora.
né? Então, a gente tem que começar a entender que a gente precisa se preocupar com o que está acontecendo, mas a gente precisa também começar a olhar para o novo trabalhador, né? Para as novas profissões, né? O que vai ser mais valorizado, né? A questão das habilidades humanas, tudo que puder ser operacionalizado, parametrizado, né? Vai ser, não adianta. Então, as pessoas vão ter valor, né? Os profissionais vão ter valor pelo seu desempenho pessoal, pelo seu capital humano. E o seguro tem que estar atento nisso, né? Porque os valores das pessoas mudam. E, assim, não só os vínculos mudam, a gente tem observado como tem crescido MEIs, PJs. Isso não é algo distante, né? Esse final de semana, a gente estava viajando com os amigos, o marido de uma amiga minha, ele comentou, ele tinha 250 funcionários, hoje ele não tem mais nenhum, e ele continua com 250 pessoas trabalhando para ele, através, né, dos contratos que eles têm com os prestadores, com MEIs, com empreiteiros. Então, assim, e são 250 pessoas, né, não era uma empresa pequena. Então, só ficou o pessoal do escritório. Observe que é uma mudança grande, é uma mudança próxima. Bom, e como é que a gente acredita que será o seguro? Gente, desculpa, voltei. Estava esse, né? Seguro. E como é que a gente acredita que vai ser o seguro desse trabalhador no futuro, né? Porque esse cara, ele, de certa forma, ele não eu acredito, né? A gente pensa que não vai ser assim, eu tenho aqui o meu trabalho, eu fico 8 horas por dia aqui. E as pessoas, elas estão indo cada vez mais para ter múltiplas profissões, ter múltiplos empregos. Às vezes o cara é operário da construção de manhã, ele pode ser um comerciante à tarde, à noite ele é Uber. Então, assim, é a mesma pessoa, né? Como a gente vai olhar para esse risco, como a gente vai precificar, em qual quadradinho que a gente vai encaixar ele, né? Então, assim, as necessidades vão ser individualizadas. Esse modelo de parametrizar produtos para que a gente pudesse massificar a cultura do seguro no Brasil, nós acreditamos que funcionou muito bem até aqui e eu acho que vai funcionar por mais algum tempo. Mas eu acredito que no futuro a gente precisa de algo que vai muito além, a gente precisa de algo diferente, porque as pessoas têm necessidades individualizadas e elas querem mais, né? Elas querem personalizar a cobertura, né? Dentro do mesmo perfil do grupo da empresa, tem gente casada, tem gente solteira, tem gente mais velha, você tem gente que não tem ninguém vinculado. Então, por que essas pessoas precisam do mesmo produto, né? Por que outra coisa que a gente tem visto e observado é essa tendência por liberdade de escolha, né? As pessoas têm acesso à informação demais hoje. Eles querem tudo. Então, assim, por que eu tenho que escolher, de repente, só essa seguradora com esse corretor? Será que eu não podia, então, pegar a garantia de morte dessa seguradora com uma assistência da outra que faz melhor? Ou compor isso e ter um meu produto de automóvel junto com o meu de vida, através de um contrato único, com múltiplos canais? Nós já temos observado alguns movimentos do mercado de companhias com um perfil totalmente diferente, que estão se unindo para fazer juntos melhor. Eu acho que essa personalização, né? As profissões estão cada vez mais específicas, né? Você vai para a área da medicina, você tem um cara especialista no ossinho, não sei o que lá, do joelho, da mão, e por isso, e eu acho que isso também tende a caminhar no nosso mercado segurador. Então, por que não a gente pegar várias empresas especializadas no seu produto, na sua assistência, no seu serviço, e poder compor aquilo e fazer algo que agrada muito mais o consumidor, né? Eu acho que isso a gente ganha força. E, para finalizar, eu acho que também não tem como mais, no mundo de hoje, gente, credibilidade, transparência e entrega, eu acho que esse é o que mais já chegou. É fundamental. Porque não adianta a gente prometer que vamos fazer algo e não entregar. Porque em segundos, você vai para o Google, não sei quantas estrelinhas, reclame aqui, coloca na sua rede social, compartilha com todo mundo. Então, as companhias, né, eu acho que os corretores, todo mundo tem muita responsabilidade nisso hoje. Porque é tudo exposto, é tudo transparente. Ou você faz, ou você não faz. Porque se você não fizer, não dá para falar que faz. Porque vem a internet aí, os canais, e vão acabar mudando os conceitos. E essa credibilidade é algo que a gente entende que vai gerar muito valor e já gera no consumidor. Principalmente o consumidor do futuro. Bom, queria
deixar uma última reflexão para vocês, para a gente ir para o nosso debate, que nós acreditamos no PASE que um mercado maduro ele requer soluções inovadoras, com certeza. Porém, o mercado do futuro ele requer muito mais, ok? Muito obrigada. Fico à disposição de vocês. Certo, obrigado, parabéns. Bom, obrigado, Fabiano, parabéns aí pela apresentação, né? Obrigada. E pelas colocações, acho que foram muito assertivas. Acho que você falou uma coisa aí que acho que ninguém tem dúvida, né? Esse produto, essa forma de seguro, quando apareceu, ajudou muito a massificar, né? A massificar o nosso mercado e a trazer uma cultura para as pessoas de que tem algum tipo de seguro. Porque, querendo ou não, na maior parte das vezes, quando a gente vai vender um seguro individual, o cliente ainda fala, né? Eu tenho seguro pela minha empresa, eu tenho lá aquele obrigatório e tal. Então, de alguma forma, isso ajudou bastante. Só que a gente, de fato, estamos num momento diferente, né? E por isso acho que a gente está aqui um pouco para discutir. Vou começar pela Cristina, que está do meu lado esquerdo, aí eu vou trazendo para cá, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade para comentar também, ela vai expor e... eu queria ouvir da Cris com relação a essa evolução dos produtos, principalmente nessa questão de produtos, né? Qual que é a importância efetiva das convenções coletivas do ponto de vista de reformulação e criação de novos produtos, entendeu? Como é que você vê isso, a evolução, e se concretiza esse futuro também, baseado no que até a Fabiana colocou muito bem aqui, sobre essa questão da personalização. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui, né, sobretudo para falar desse assunto. Quando a Fabiana falou que o PASE foi criado em 89, eu entrei no mercado em 91, né, então, 2 anos depois, e vi a criação e a ascensão das convenções coletivas. E eu acho que foi um segmento muito importante, né, e que alavancou o seguro de vida no Brasil, o seguro de vida em grupo. Então, ele foi fundamental para isso. Eu acho que de todo esse tempo para cá, eu acho que a gente poderia ter evoluído mais, se a gente considerar que hoje o Brasil tem 17 mil sindicatos, né, eu acho que a gente poderia ter aumentado o número de... Porque a gente vê que o Vida em Grupo, nos últimos anos, ele vem crescendo a um patamar até pequeno, perto do potencial que a gente tem. E eu acho que o segmento de convenções coletivas pode nos ajudar nesse crescimento. Só que, para isso, a gente precisa mudar. Eu acho que o mercado, a gente sempre tem uma postura um pouco mais... acho que pouco proativa. A gente, às vezes, espera que o órgão regulador faça as coisas, ao invés da gente sair com propostas estruturadas e fazer o mercado mudar, tanto em termos de produtos, quanto na forma de atuação, de ter uma legislação mais flexível, né, porque a gente sabe que esse mercado ele está mudando, né, e vai mudar muito, né, e a gente precisa de uma regulação mais flexível. Nós temos circulares que tratam dos coletivos de 2004, de 10, 15 anos atrás. Né. Elas atendem hoje, mas talvez não nos atendam mais no futuro, porque nós vamos ficar muito engessados. E o mercado caminha, né, independente da forma como as seguradoras atuam. Então, aí a gente abre caminho para outras alternativas, né, e sendo que a gente, às vezes, tem essas alternativas em casa, né, se a gente fizer diferente. Então, acho que a gente tem N oportunidades e desafios aí para poder trabalhar, especialmente junto aos órgãos reguladores. Mas, para isso, a gente, enquanto mercado, vai precisar se organizar para poder levar propostas prontas, para que elas possam ser estudadas e isso trazer uma inovação para o mercado. Ok. Quer complementar, Nancy, Thiago? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Parabéns, Fabiana, muito bacana aí a sua apresentação, gostei bastante, né? Acho que trouxe uma reflexão importante aqui para a gente, né? Mostrando aí todo o cenário da convenção, dos impactos das ameaças, então foi muito legal, muito bem colocado, né? Eu vejo também que as convenções, elas são extremamente importantes aí para o nosso mercado, né? No seguro de vida, porque uma vez que, tirando esse mercado paralelo, né? Quando elas estabelecem a obrigatoriedade aí para as empresas na contratação do seguro de vida, elas acabam nos fortalecendo
crescendo muito, né? O mercado é muito grande, né? Tem um potencial enorme, tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil, 70% delas são de pequenas e médias e microempresas, então tem um espaço enorme. Mas embora exista aí a obrigatoriedade para a empresa, né, que de certa forma é ruim, por outro lado, eu acho que também ela traz benefício para todas as partes, né, para o empregado, porque ele está amparado, ele tem um amparo aí pela convenção, pela legislação. Para as empresas também, embora tenha aí a obrigação, ela também delimita, né, o escopo aí de responsabilidade do empregador. Então, eu entendo que a convenção ela é importante também nesse aspecto. Se a empresa está cumprindo a convenção, ela encontra seguros muito acessíveis no mercado e ela tem aí pode ter um planejamento melhor, ela evita, né, um problema futuro até de continuidade do negócio, que em geral são de pequenas empresas, micro até. Então, eu entendo que ela realmente é bastante importante, essa oportunidade aí das convenções. E para o mercado segurador, então, né, fantástico, porque permite aí que as companhias possam previamente estudar, analisar cada convenção e definir uma precificação para aquele segmento específico. Então, isso ajuda muito, facilita muito a operacionalização da companhia. E para o corretor também. Entendo que é uma vantagem, porque ele consegue ter no mercado produtos já prontos, né, onde ele também evita erros, né, de repente da contratação, de se está atendendo ou não, de ter que formatar determinado cotação. Então, assim, eu entendo que é importante para todas as partes e inclusive para a empresa, que acaba se protegendo realmente, né, até a questão do custo que a Fabiana comentou. Essas empresas que vêm como uma ameaça, elas estabelecem um valor muito maior do que o próprio seguro de vida em si, né? Se a gente for ver bem, o seguro, como os capitais em geral são baixos, ele é bastante acessível. Então, acho que tem aí uma grande oportunidade para a gente avançar e demonstrar a força do nosso mercado, né, para apoiar nas convenções. Para ouvir? Tá. Antes de tudo, bom dia a todos. Obrigado pelo convite do CVG para fazer parte dessa mesa para debater esse assunto tão importante. Eu concordo plenamente com o que foi apresentado. Eu acho que o seguro de vida não está no perfil do brasileiro de comprar e o brasileiro ainda não vê a extrema importância nesse seguro. Então, a gente está vendo uma evolução sobre esse tema nos últimos anos. Então, acompanhando o SUSEP, toda a parte de números do mercado, a gente vê que o seguro de vida, há pouco tempo atrás, passou o seguro automóvel na parte de prêmio e faturamento. Então, as pessoas estão sentindo realmente a importância desse seguro. E essa importância da cultura realmente do brasileiro está muito atrelado à convenção coletiva. Porque o primeiro sentimento, o primeiro contato das pessoas é na hora que você entra numa empresa e tem aquela obrigatoriedade e o seguro de vida. E eu acredito que é na hora que você começa a ter esse benefício que realmente você vê a importância dele, e quando você vê algum ente querido que vem a faltar e realmente você vê a importância do seguro de vida, né? E aí, com isso também, conforme a Fabiana mencionou, entra todos os nossos desafios e principalmente a partir das seguradoras e dos órgãos reguladores fazerem a parte da regulação, irem contra essa parte de seguros piratas e algumas obrigatoriedades que acabam prejudicando também as empresas. Então, a gente viu múltiplos exemplos de alguns sindicatos atrelados a algumas convenções exigindo algumas coberturas que o mercado é contra e acaba indo com duplo sentido e tendo um problema realmente judicial das coberturas. Como a SUSEP regula de uma forma a cobertura, a forma que está escrita na convenção está de outra forma e muitas vezes a própria empresa acaba tendo que arcar o sinistro desse segurado porque não contratou de uma forma certa e que, na verdade, foi o próprio sindicato que colocou de uma forma errada, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios também que a gente tem. Só fazer um complementozinho aqui, Thiago, muito legal. Também concordo aí com o que você falou. E só complementando a questão dos números do mercado, né? 80%, né, da produção de vida, ela é focada, ela está dentro do seguro coletivo. E só 20% no individual. Então, mostra aí que as convenções elas acabam tendo aí uma oportunidade muito grande para o mercado crescer. Se não fosse elas, com certeza seria muito menor, né? Porque as pessoas não têm, de fato, essa cultura. O brasileiro não tem a cultura do seguro mesmo.
Vou pegar o gancho do Thiago aqui e vou pedir para o Thiago comentar também. Agora, quais as ações assim que vocês acham, vou pedir para o Thiago falar primeiro, que a gente deve, de fato, trabalhar com relação ao órgão regulador, né, a SUSEP principalmente, até porque a SUSEP está passando por mudanças também agora, né, novo governo e tal. Quais as oportunidades que a gente tem de melhorias e como que a gente leva um pouco isso para frente, né? Até porque quando surgem essas ameaças que a Fabiana colocou, né, de um mercado paralelo e tal, inclusive não sei se vocês estão acompanhando, né, os próprios representantes da FENACOR, do SINCOR, estão com movimento não só pela questão da pirataria em automóvel, mas também em outros ramos, porque de fato no Vida também esse negócio começou a aumentar. Só que, por outro lado, essas empresas estão trabalhando exatamente nos gaps, né? Porque a gente deixa gaps de coberturas que eles acabam trazendo coisas novas, né? Com a criatividade que a Fabiana colocou bem, e acabam ocupando uma parte desse espaço. Lógico que por trás tem todos os interesses, tem uma obrigatoriedade que, de fato, não se justifica muitas vezes em trocar um seguro regulamentado por um pacote de benefícios, né, entre aspas, mas como é que a gente consegue influenciar um pouco mais os nossos órgãos para que, de fato, e como que a gente desenvolve mais essas coberturas, né, porque muitas vezes o nosso mercado acaba ficando um pouco para trás, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que o mercado segurador é um mercado muito antigo e a gente ficou muito tempo um pouco sem se mexer. E eu acho que a gente chegou a entender toda essa evolução, principalmente tecnológica, há pouco tempo. E essas empresas acabaram realmente achando esse gap e, às vezes, acharam esse gap e colocaram de forma incorreta, né? Então, a gente também não pode colocar toda a culpa dentro dos órgãos reguladores para combater esse tipo de situação. Tanto os corretores, seguradoras e também os órgãos precisam realmente se adequar a essas novas coberturas, esses novos desafios, e também ajudar a regular esses mercados mais piratas e que não dão realmente a segurança para os empregados, né? Eu acho que com os novos tempos a gente vai ter diversos desafios, principalmente empregados que não vão trabalhar 8 horas, como a gente vai tratar um seguro de vida para uma pessoa que vai trabalhar 2 horas numa empresa, 3 horas em outra, 5 horas em outra. Então hoje a gente está muito acostumado àquele seguro de vida em grupo mensal, que a pessoa trabalha 8 horas por dia. Então, nesse mercado futuro, acho que é um dos principais desafios que a gente tem, é realmente trabalhar com pessoas que vão realmente ter 2 ou 3 empresas, e também as pessoas que não estão ligadas às empresas, sim, MEIs, PJs, que fazem contrato de trabalho literalmente para um trabalho específico ou 2. Eu acho que tem uma iniciativa boa agora, né, que está começando da SUSEP em relação às surtechs, né, ainda é bem incipiente, mas eu acho que isso pode nos ajudar a pensar em novas formas, não só de produtos, porque como a gente vai ter que repensar uma nova forma de regulação. Né, a regulamentação ela é necessária, né, ela protege o mercado, a solvência do mercado, só que ela também vai ter que se adequar ao novo cenário. Porque o mundo está em mutação, né, e a gente não sabe exatamente, né, como bem a Fabiana falou, como será o futuro, mas a gente já sabe que ele vai ser totalmente diferente do que ele é hoje. Né? Então você vai ter uma mobilidade muito maior, você vai ter uma flexibilidade de trabalho muito maior, o que vai nos levar a repensar não só a forma como a gente concebe os produtos, mas também a forma como a gente analisa o risco. A gente vai ter que analisar o risco de uma forma diferente. E para tudo isso, eu acho que porque assim, uma cabeça a gente não vai conseguir pensar só, né? A gente vai precisar ter um grupo de pessoas, e de seguradoras, junto com os órgãos reguladores, para ver como é que a gente muda, mas, ao mesmo tempo, a gente protege o mercado, porque isso é necessário, né? Para o mercado, para o consumidor, porque é uma forma de fazer com que o consumidor possa receber aquilo que ele comprou. Né? Então, o risco que a gente tem
no que a Fabiana trouxe, é que, dependendo da situação, o consumidor pode não receber aquilo que ele comprou. E isso é um risco para ele, né, inclusive. Então, a gente acho que tem que trabalhar para poder preservar o mercado e também o direito do próprio consumidor. Quer falar? Bom dia a todos, pessoal. Eu quero questionar os debatedores aí, uma pergunta bem simples e objetiva. A gente vê nos mercados futuros, mais maduros, não futuros, mercados mais maduros, onde a gente tem a questão do seguro voluntário, né? Muito mais forte. Quer dizer, a gente tem a empresa realmente ela dá o mínimo necessário e aí sim cada indivíduo ou cada empresa abre as portas para que a gente possa oferecer coberturas complementares e aí sim a gente começa a personificar um pouco mais. Se tem nas seguradoras que vocês representam algum tipo de iniciativa, algum case de sucesso nesse sentido já, que acho que acaba tendo a ver um pouco também com o tema do mínimo obrigatoriedade e também a questão da personificação, que a Fabiana muito bem colocou. Quer falar? Esse tema acho que está totalmente ligado à convenção coletiva, onde a convenção coletiva acaba trazendo um mínimo de cobertura e realmente cada um dos indivíduos dentro das empresas precisa ter benefícios e proteções realmente diferentes. Então, dando exemplo acho, de mercados muito mais maduros como os Estados Unidos, a gente tem em Nova York até uma diretoria totalmente específica em pequenas e médias empresas, onde está totalmente focada as empresas dando benefícios bem pequenos ou literalmente básicos conforme o objetivo da convenção realmente coletiva. E a gente tem toda uma parte tecnológica e de liberação de flexibilidade para os segurados que acabarem contratando um que a gente chama de seguro facultativo. Então, acaba tendo alguns valores mínimos e máximos onde cada um dos empregados podem contratar, levando em consideração o salário que a pessoa tem, o estágio de vida que ela tem. Então, em determinados momentos, eles podem aumentar a cobertura, como quando eles têm um filho, quando acaba acontecendo um casamento. Então, que são momentos onde a segurança precisa ser aumentada, então tem toda essa ligação entre a seguradora para você poder fazer esse aumento com algum benefício e flexibilidade também. E eu acho que esse é um dos desafios também que a gente tem no nosso mercado, de atrelar a parte de convenção coletiva, onde vai dar o benefício básico e a gente repensar como a gente vai conseguir fazer esses benefícios facultativos de uma forma fácil e flexível para que as pessoas possam contratar sem a burocracia de preencher uma DPS física, mandar para a seguradora, ter toda uma análise, solicitar milhões de exames. Então acho que esse é um grande desafio que a gente tem e como a gente pode pensar também para facilitar isso. E também, por outro lado, depois que a gente mudou a parte da CLT, as empresas acabam tendo alguns PJs que não são exclusivos e eles querem dar o mesmo benefício para essas empresas. E também um pouco da nossa regulação acaba não permitindo a gente ter essas pessoas PJs que não têm exclusividade dentro da própria apólice que ele já tem contratado, que acaba sendo mais barato e também mais flexível. Eu entendo, Gustavo, que as empresas, né, o mercado, aí, o desafio do nosso mercado também é fomentar um pouco mais o seguro individual, né, porque todos esses benefícios eles são válidos, é claro, as companhias têm aí oferecem oportunidade de contratação, mas enquanto a pessoa está na empresa, né, e acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com o seguro, a proteção delas individual, porque uma vez que ela sai, ela deixa de ter a proteção, né? Então, o mercado eu vejo que está se movimentando bastante nisso, no seguro individual também, que hoje ainda representa aí em torno de 20%, tem um potencial enorme de crescimento e com produtos mais acessíveis hoje, né? Então, os modelos mais antigos, eles eram por taxa média, o que não se sustentava no futuro, e agora não, né? Os produtos são mais por idade, não pesa tanto, cada um paga de acordo com as coberturas que quer, de acordo com a idade, com sua condição de saúde. Então, eu entendo que também tem que haver aí um incentivo maior para esse tipo de contratação, né? Claro que sempre vai
ter essa parte da empresa. Eu acho que a tendência é que se reduza, sim, com todo esse avanço aí do nosso mercado, da nova legislação, mas sempre vai existir, né? Eu entendo que vai sempre ter, mas a outra parte do individual, acredito que tem que ser mais incentivada, né? Nos mercados, eu creio que nos Estados Unidos e no Japão também, o foco maior são nos seguros individuais, né? E até mais avançados do que os tradicionais que a gente tem aqui. Então, o próprio Universal Life, né, que a gente está na expectativa grande de que ele seja regulamentado para que a gente comece a operar e mudar aí o nosso patamar, né, de mercado. Você quer pegar aqui? Isso. Põe esse aqui no meio. Aí a gente Tem um vai outro dividir. ali. Não, a gente divide esse, eles dividem esse. Isso. Não, Oi. ok. No PASE, a gente teve que criar recentemente o PASE Gold, né, Thiago? Você sabe bem, a MetLife é a nossa atual seguradora. E exatamente por essa demanda, Silas, que já tem, né? Tem empresa que quer ir além da convenção, ela não quer só ficar naquilo, ela tem uma necessidade de fazer algo adicional. Então, a gente criou o PASE Gold, que é um complemento, e a gente consegue compor alguns produtos que a gente tem a base, que é o mínimo da convenção, e a gente consegue ter capitais mais altos ou coberturas diferenciadas para outros níveis da empresa. Mas ainda é limitado. Eu acho que, como a gente está falando do regulador, tem muito ainda que pode ser feito para flexibilizar produtos, né, e contratações. Eu não sei se é verdade essa informação, mas me fez refletir. Eu estava numa reunião umas 3 semanas em Brasília, uma pessoa de uma grande seguradora falou para mim que ele viu umas estatísticas que o mercado segurador está 14 anos atrasado, né, atrás do mercado financeiro. Me fez refletir, assim, que eu acho que a gente realmente coloca algumas coisas como inovação para o nosso mercado, que para outros mercados, de certa forma, já está obsoleto. Então, não só com essa... Eu creio que essa questão também do individual, mas uma coisa que acho que é fato é que a gente precisa também educar melhor, né, as pessoas, da importância do seguro, da importância daquele benefício. Nós fizemos uma experiência com um plano de previdência interno, né, um plano averbado lá para os nossos colaboradores. A gente não contribuiu com nada. E a gente simplesmente fez uma palestra, a gente pediu para a seguradora que colocou o plano lá, que é a Icatu, que ofereceu uma proposta muito bacana, ir lá e fazer 2 palestras para eles, demonstrando a importância da Previdência. E nós tivemos mais de 70% de adesão voluntária, né, de um plano que hoje ele está vinculado à folha, mas amanhã, se eles forem embora, eles continuam contribuindo. Então, acho que ainda falta muito essa questão do educar. Por quê? Né, o seguro de vida da convenção ele não vai resolver o problema da família. Ele é um mínimo. E, a partir do momento que o consumidor se desenvolve e entende a importância do seguro, ele entende essa necessidade, né, de ter algo adicional. E aí eu acho que parte para o individual, que pode ser mais ou menos igual acontece lá, né, essa experiência que a gente fez, de, poxa, às vezes a empresa ela começou a me trazer algo, via o plano que eu já tenho na seguradora, mas na hora que eu saio, eu entendo que aquilo é tão importante que eu continuo pagando. E não tem ainda estatísticas 100% fechadas, porque a gente acaba que não acompanha depois os funcionários, mas, pelo que a gente observa, a grande parte dos colaboradores, depois que se desligaram, mantém os planos. Então, acho que essa questão da educação, do informar, do criar a cultura que vai além do... Não é só o outro pagando por mim, né? Eu tenho também que contribuir. Acho que vai fazer grande diferença para a gente evoluir nos produtos individuais. Bom, Gustavo, eu concordo com o que os colegas já falaram. Eu acho que a gente tem espaço nos 2 mercados, né, porque nós temos ainda um grande número de, especialmente pequenas empresas, que não ofertam seguro de vida para os seus funcionários. Então, a gente tem aí um espaço grande para expandir no mercado de seguro coletivo, e a gente também tem oportunidades enormes no seguro de vida individual, né, especialmente com uma venda mais consultiva, porque você vai ter o mercado do futuro, ele vai ter um trabalho mais intermitente, né, porque as pessoas não terão tanto vínculo com as empresas, então elas atuarão como PJs e não terão emprego o tempo todo, e para isso elas precisam se proteger, porque o maior patrimônio delas será a própria saúde, né, e se elas tiverem algum imprevisto, né, elas terão que ter um mecanismo de proteção para elas e para a própria família. Então, eu acho que a gente tem um amplo mercado para poder trabalhar nesse sentido. Muito
Bem, quer falar? Posso fazer outra, Silas? Mas agora Pode, um então, pouco mais de polêmica. Eu vou deixar você fazer essa e depois eu vou abrir. Tá? Não, assim, eu vejo público. essa questão do mercado pirata, o mercado paralelo aí, a gente sente na pele, nós que estamos no mercado, né, batalhando aí, tem meta para fazer, produção para fechar, né? Estamos fechando o semestre. Sim, qual que foi? Vocês sentiram algum impacto forte na carteira de vocês de seguros, de diminuição por algum motivo de prêmio ou de sinistro, algo que realmente impactou? Essa é a primeira. A segunda, assim, entrar em contato com o regulador, estão gritando, estão levantando a mão e falando, olha, precisamos rever essa questão desse seguro, o que eles estão fazendo não é adequado, algo nesse sentido? Com certeza, Gustavo, nós sentimos sim, especialmente naqueles corretores que são mais especialistas, que atendem mais os sindicatos, né? Esse foi bem o número que a Fabiana mostrou, a redução foi drástica, né, nesse ponto. Para Tóquio, a gente não sente tanto, porque nós não estamos na ponta tanto como o PASE, né, que o negócio do PASE é especificamente convenção coletiva. Na companhia, na Tóquio, a gente tem um produto, tem produtos que atendam, né? Então é um pouco diferente aí a relação, mas com certeza, nesse canal onde os corretores estão diretamente envolvidos com os sindicatos, foi dramático, né? Eu entendo que o sindicato, os corretores e os sindicatos estão tentando aí retomar isso de alguma forma, conseguir mostrar, né, um caminho para as empresas, enfim, para os próprios sindicatos mesmo, mas ainda vai demorar, eu acredito, né? No outro segmento, onde é o varejo, esse é mais pulverizado, a gente não sente tanto. Então, a companhia ela acaba atendendo mais o canal corretor, então não fica tão próximo desse processo. Né? Sim. Acho que completando, a MetLife acaba tendo bastante impacto, tanto com a parceria do PASE, tanto com parceria com outros corretores que também acabam tendo grandes empresas que têm muitas convenções coletivas. A gente sentiu realmente um impacto grande nessa parte desses seguros piratas e muitas vezes solicitando coberturas e valores que prejudicavam bastante a empresa, tornando valores muito altos e com relações entre a cobertura básica de morte e outras coberturas, vamos dizer, um pouco estranhas, muito diferentes. Então a gente viu até alguns segurados cancelando o seguro porque eles eram obrigados a contratar com essas empresas piratas e algumas convenções coletivas colocando o próprio nome da empresa parceira, obrigando a empresa a contratar exatamente com aquela empresa. Então, isso foi a maior ameaça que a gente sentiu e a gente está junto à área jurídica e aos reguladores tentando combater esse problema. Ok. A Porto também sentiu, né, acho que como todos os colegas, nós chegamos a perder algumas contas, tentamos fazer um trabalho, né, para que, embora não existisse mais a obrigatoriedade em alguns casos de convenção, a gente abordou alguns clientes para que eles ficassem com seguro, mas de fato eles não ficaram. Acho que justamente foi uma coisa que você mencionou bem, a verba da pequena empresa era limitada, né, então a retenção foi muito baixa. A gente também tem algumas ações, né, no sentido de trabalhar esse tema nas comissões da FENAPREV e junto com o nosso jurídico, né, até por conta do risco que isto representa para o mercado e do prejuízo que pode trazer para o consumidor. Mas nós sentimos também. No PASE, a gente sentiu também, mais no âmbito das empresas clientes do que dos sindicatos parceiros. A gente tem quase 300 entidades parceiras e no âmbito dos parceiros, assim, perder um sindicato parceiro para um seguro pirata ou algum benefício paralelo não aconteceu tanto. Tivemos, sim, alguns casos pontuais de parceiros também, mas muito pouco. O que a gente sentiu mais era do mercado mesmo, de convenções ligadas a sindicatos que não tinham nenhum vínculo com o PASE, mas a gente atendia. E aí, sim, quando entrou esse movimento, tirou, né, algumas contas, porque, eu não sei se eu cheguei a comentar, tem casos que eles chegam a negativar a empresa, né? Então, teve alguns que resistiram por um tempo, mas a pequena e média empresa ela também não tem aí um corpo jurídico, né, para poder ficar brigando. Chega uma hora que ela fala, não, eu quero ter paz, não vale a pena financeiramente para ela ficar comprando essa briga. Bom, e no âmbito de tentar fazer algo, a gente já tentou, né, já tem algum tempo que a gente já levou alguns órgãos competentes,
não conseguimos muito avanço, mas eu acho que é porque esse não é um problema do PASE, né? Esse é um problema do mercado, esse é um problema de todos nós. Então, eu acho que o que precisa, né, não é da Porto, da Tóquio, da MetLife, é de todo mundo. Então, eu não acho também que nenhuma seguradora sozinha vai conseguir resolver. Eu acho que o que falta é isso, é o mercado levar. E isso eu não sei se teve alguma iniciativa ainda, mas eu acho que na hora que o momento que o mercado se une e leva, a coisa vai ser vista de uma forma diferente. Acho que completando, eu tive até um exemplo de uma convenção coletiva que exigiu que fosse contratado exatamente aquele benefício com uma empresa X, e a empresa, que é cliente nosso, que tem um benefício muito maior do que estava exigindo a convenção, não queria mudar para essa empresa pirata. A gente acabou tendo que fazer um parecer jurídico falando que ela podia continuar na MetLife, porque estava sendo coberto com tudo que a convenção estava exigindo, apesar de não ser a empresa nomeada na convenção coletiva. Ok. Bom, fizemos aqui uma parte da mesa, deixamos explorar bastante. Eu vou abrir agora para a plateia. Tá? O André já está desesperado lá, querendo fazer uma pergunta. Nós só estamos com um probleminha no microfone sem fio, então vai ter que ser... Pode falar, eu só vou pedir para você falar seu nome e seja uma pergunta objetiva e direcione para quem você quer a pergunta na mesa, tá bom? Falou, André. Pode levantar, por favor. Meu nome é André Santos, eu sou corretor de seguros e também fundador da TrailerSeg, que é uma empresa especializada em treinamento voltados para o mercado de seguros. Primeiramente, queria parabenizar aí a Fabiana também pela excelente explanação aí, acho que foi muito legal, muito esclarecedor. E aí a pergunta vem da seguinte forma, aí já do lado comercial mesmo, da venda propriamente dita, eu como corretor de seguros no mercado, visitando então empresas que têm essa propriedade e tentando convencer então aquele dono da empresa de fazer, porque tem alguns que não fazem, né, mesmo sendo obrigatório. Então a pergunta é, desse lado de uma argumentação mais comercial, primeiramente o seguinte, qual que é o futuro dos sindicatos? Uma vez que se terminou aí as contribuições, mostrou-se que a receita caiu drasticamente, estão tentando se virar aí de algumas outras formas para poder ter receita, mas eu não sei até que ponto que isso se sustenta também, até que ponto que o sindicato também não fecha a porta. E aí, totalmente ligado a isso, a pergunta é a seguinte, qual que é a força que o sindicato continua tendo, uma vez que houve essa mudança, perante a empresa, no fato de exigir a ela que tenha dentro da convenção, aquela necessidade de contratação daqueles benefícios, dentre eles o seguro. E qual que é também a penalização? Porque assim, eu como empresário, por exemplo, posso falar, olha, eu não quero contratar o seguro, até porque o seguro foi feito para eu ter uma reserva no caso do imprevisto. Se tiver imprevisto, eu pago. Eu indenizo, tá certo? Então eu queria saber, em termos de argumentação comercial, qual que é o caminho de que a gente possa falar totalmente voltado a isso, ou seja, vai existir essa força efetiva do sindicato perante as empresas, obrigando a elas a terem, mesmo tendo uma convenção, né? Até que ponto que isso tem força efetiva e qual que é o argumento que a gente poderia usar para aquele que não compra, em função de entender que, olha, eu lhe garanto e força que o sindicato tem perante a mim, qual que é a pena que eu tenho se eu não contratar? Tá, sua pergunta é para a Fabiana? Para quem quiser responder. São 4 perguntas aqui. Eu posso responder uma parte aqui. Eu acho que a parte... acho que vai para todo pode mundo, falar, né? pode Que é falar. bem ampla. Para debater sobre o tema. Não, a parte do sindicato, acho que a Fabiana tem mais propriedade para falar, né? Mas na parte de argumentação comercial, eu entendo que, claro, a empresa ela não é obrigada, né? Assim, ela pode descumprir essa regra, mas ela pode ter um problema lá na frente, né? No sentido de que se ela vai ter que ter um caixa para fazer frente a isso, né? Então eu entendo que a maior argumentação é essa, porque o seguro de convenção coletiva em geral ele é bastante acessível e ela é uma proteção para ela. Acho que esse é o maior argumento que a gente pode realmente... Essa obrigatoriedade tem como a gente argumentar, mas a obrigatoriedade senão você vai ter uma penalização, além de ter que se embolsar do seu caixa quando isso acontecer. Qual que é a penalização? A Fabiana disse que é um sindicato que chegou até negativar. Isso que... de uma maneira geral, qual que é a penalização? Bom, falando um pouco disso, da penalização, da questão da argumentação comercial, André, isso é muito delicado. Porque é muito subjetivo. Porque como é que eu digo, no final das ameaças, vocês viram que eu falei que o maior problema é o judiciário. E vai da cabeça do juiz. Então, assim, por um tempo, a gente fazia a equivalência dos produtos e falava, olha, está aqui o parecer, a gente garante, cumpre, é igual, é seguro. Só que
a gente tem tido alguns problemas e é importante alertar os corretores que eu tive corretores que tiveram problema também e a empresa quis responsabilizar o corretor. Porque falou, você falou que era igual, você falou que cumpria. E quem determina se é igual ou não? É o juiz, é o órgão que está fiscalizando. Então, assim, acaba que isso é muito vulnerável. Tem momentos que a gente teve pareceres, que a gente foi junto com a empresa, porque teve empresa que foi negativada, teve empresa que foi, eu vou comprar essa briga, porque isso é errado, eu tenho 10 anos que eu tenho meu seguro, eu não quero ficar sem. E aí a gente, com o nosso corpo jurídico, deu suporte e tivemos êxito, sim, em alguns casos. Mas aí é muito difícil a gente afirmar, né, se em 100% do caso tem essa argumentação porque você está seguro, porque não depende de nós. Depende de quem está julgando, do órgão que vai analisar. E é por isso que eu acho que esse assunto tem que ser amplamente divulgado, difundido, para que tenha, né, uma regra, né, já que vai existir, então que tenha regra, ou que tenha, no mínimo, informação de quem está julgando, né, aquilo ali. Bom, você perguntou também sobre o futuro do sindicato e a força que os sindicatos têm. Em termos de força, eles ganharam mais força com a convenção. Por quê? Hoje, o acordado vale sobre o legislado, né, após 2017, com a reforma trabalhista. Então, hoje, a convenção coletiva tem mais força do que ela tinha antes. Mas vai para o lado da essência, da natureza de cada sindicato. Tem sindicato que coloca e não faz um trabalho, de certa forma, agressivo ou de fiscalização. Tem sindicato que fica ali com a empresa que ele contratou dentro dele, ligando para todo mundo, manda carta, ameaça, entra na justiça, vai ao extremo. Então, isso é bem variável, né? A gente tem 17 mil sindicatos, né? Não sei no final quantas convenções isso daria, porque 17 mil considerando patronal e laboral. Mas, sem dúvida, tem casos que eles vão ao extremo, né? E o futuro dos sindicatos, eu não acho que vai acabar, mas certamente vai reduzir. Nós estimamos que daquelas 17 mil entidades sindicais que já existiam, né, em 2017, depois da reforma trabalhista, umas 2 mil já não existam mais. Agora, o que acontece é que uma federação ou um sindicato mais estruturado, um sindicato que não está enfrentando um momento tão difícil, acaba pegando aquela base e ganhando força. A gente viu no primeiro slide que Estados Unidos, Inglaterra, eles têm sindicatos, mas tem bem menos. Não sei se a gente vai chegar um dia para aquele patamar de 100 e poucos, mas, com certeza, vai ter uma redução. E os que ficarem vão ficar fortes. É o que a gente acredita lá no PASE. Só complementando uma coisa, né, que agora com essa questão da convenção coletiva está muito mais forte. Já foi criado, uma vez que você coloca uma cláusula de dívida, já foi criado um passivo para a empresa. Então, a empresa, mesmo ela não querendo cumprir, ela vai arcar muito caro com isso, porque quando a gente coloca uma cláusula de seguro de vida e a gente tem um capital segurado, a gente está colocando o preço na vida do funcionário. Então, a empresa está mais segura. Se ela não faz isso, ela deixa aberto para o juiz determinar o valor que... Eu acho que essa é uma das maiores argumentações que a gente tem. E complementando a fala da Bia, inclusive risco de ação trabalhista, né? Porque aí ele pode até reembolsar o funeral, mas não teve o serviço, por exemplo, de assistência funeral. Então tem riscos aí também. Porque realmente o juiz, por exemplo, dentro da convenção está escrito que é 10 mil indenização, exatamente. Isso é muito frequente. A convenção agora, a gente tem muito mais força, muito mais do que antes. Até porque ela tem uma vigência. Então, este ano é uma vigência. Venceu, já não é mais nada daquilo. Se o sindicato quiser mudar todas as cláusulas que tem lá, pode mudar. Olha só que coisa mais louca, né? Então a gente tem que se adaptar a tudo isso. Bom, para quem não conhece a Beatriz é do PASE aqui também, em São Paulo, tá bom? Tá aqui o Alaor também, eu vi que você chegou, obrigado pela presença. Ah, meu chefe tá aí. Tá, chegou, você viu? Eu conferi se a gente está trabalhando direitinho. Quer falar, Cris? Não, tranquilo. Não? Então tá bom. Deixa eu Mais só algum? completar uma Quer coisa. completar, Acho Thiago? que, Então vai. bem alinhado que a Bia falou, essa do sindicato poder mudar todas as regras de um ano para o outro, a gente... É um perigo. Entre esses seguros marginais. Exatamente. E entra também o nosso desafio junto ao órgão regulador, que exige toda uma anuência expressa de todos os segurados, sendo que a seguradora fica num dilema.
a SUSEP fala uma coisa, a convenção coletiva muda de um ano para o outro outra coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer exatamente a convenção que tem força de lei, mas também tem a SUSEP que regula também as seguradoras. Então, em um ano ele fala que tem que ser 20 mil de capital segurado, no outro fala que é 10. E a empresa quer baixar e a SUSEP fala que é contra, porque tem que precisar da anuência. Então, realmente um desafio do mercado segurador exatamente essas mudanças, né? Interferência porque é um mercado que me interessa muito. Mas o que eu acho que é o maior perigo é com essa nova questão da convenção, que ela pode ser alterada a qualquer momento, porque antes ela não era tão simples o sindicato mudar uma cláusula. Né? Então, era colocada a cláusula de vida lá, não mexia mais. Não podia tirar mais, agora pode. Então agora com esses seguros marginais, se o sindicato suprimir, como está acontecendo, suprime a cláusula de vida de seguro regulamentado e coloca tudo mais. Porque... Agora está muito mais fácil. Complementando o que a Bia falou, quando a gente disse que o acordado vale sobre o legislado, porque antes a CLT ela tinha uma força maior. Né? Então, assim, de repente você colocou numa convenção algo que está contra a CLT ou infringe algo da CLT, aquilo era utilizado como parâmetro para avaliar se aquilo é certo ou errado. Agora, não. Né? Então, agora o que foi colocado lá, às vezes, é oposto que está na CLT e tem valor. Um ponto importante para todo mundo, né, também aí ter um certo alívio é que eu vou dar exemplo de um sindicato nosso, parceiro, antigo do PAS, aqui de São Paulo, inclusive, ligado à Fiesp, que no interior colocou uma cláusula como essa e tirou o seguro, e na capital manteve os dois, porque tem gente fazendo isso. Tem gente que está testando, põe um pedacinho aqui, põe uma coisa acolá, e o bacana é que eles recuaram. Né? Então, assim, um segmento que já tinha o seguro estabelecido, um segmento que já conhecia o seguro, o sindicato agora tirou o benefício, né? Nessa nova homologação, né? Nessa nova vigência, e na capital também eles estão recuando. Então, é interessante a gente observar que também não tem só movimentos a favor. Tem gente que tem tido tanto trabalho, tem tido tanta reclamação, tanto problema, porque... Como eu disse, André, a essência natural do sindicato não é viver de produtos, né? Isso é algo que complementa. A essência natural do sindicato é viver de quê? De contribuições espontâneas do segmento que ele representa, sejam eles empresas ou trabalhadores. E quando ele começa a colocar coisas que vão de contra os interesses daquilo, ele perde força também, né, na sua representatividade. Agora, são 15 mil a 17 mil instituições. Tem algumas que pensam diferente e meio que compram a briga. Outras não. Então, é difícil a gente ter uma receita assim, de bolo que vai se aderir a todos. Né? Vai variando de perfil, de segmento, de categoria e de região. Ok, mais uma pergunta aqui. Jaime, pode falar, por favor. Nossa corretora basicamente 100% de vida, 90% em comissões coletivas. E o que a gente vê realmente é essa questão do seguro pirata e questionou muito o mercado. Nos últimos 6 meses a gente trabalhou só retendo o sindicato, não clientes, retendo o sindicato para não olhar para os piratas. A gente conseguiu crescer, mas tem aí um alto risco que nos preocupa muito. Vemos aí São Paulo, vários restaurantes com grande tendência de fechar. A gente não sabe ainda se fechar trocando o seguro de vida ou complementando. Outras bases fazendo. O que a gente vê, inclusive, uma das empresas que faz isso, ela inclusive apresenta a carta finança, por exemplo, da Itaú Seguros, que olha, fica tranquilo que a Itaú garante, da Itaú Banco, né? O que a gente vê também, você pega pelo mercado, eles apresentam, inclusive, como gancho de venda do sindicato, pareceres jurídicos, que, inclusive, ingressados pela própria SUSEP, a SUSEP ingressando contra empresas de gestão de benefícios e contra sindicatos com pareceres favoráveis, né, indefinidos. Então, a gente vê que, juridicamente, como a Fabiana falou, está muito difícil isso, eu não sei até onde isso vai. O que a gente vê é que corretores, isoladamente, falando com Sincor, seguradoras, reunindo entre a própria equipe, mas a gente, realmente, a falta de desconhecimento, mas talvez os gestores das seguradoras também, eles fazem parte de grandes órgãos reguladores
E eu não sei o quanto isso também chegou a eles e de forma coesa. Eu acho que precisa também disso. E uma reflexão aqui é o seguinte, a gente sempre fala muito, mas eles direcionam, né? Mas enquanto nós, corretores e mercado segurador, nos preparamos para entrar nessa concorrência, vou fazer uma simples pergunta. Hoje, se uma convenção coletiva que tem esse benefício, se na convenção não falar o seguinte, olha, eu não vou indicar ninguém, fecha no mercado, onde ele vai fechar? Eu não encontro nenhuma seguradora, as corretoras que ele tem. Obrigatoriamente, a empresa terá que fechar com aquela gestão de benefícios. Em parte daqueles seguros, as seguradoras conseguem fazer. Né? Ao invés de pagar uma morte no capital único, é uma morte em 12 vezes. Requer investimentos e TI, investimentos e processos, regulamentar, mudança e alteração do SUSEP. Mas é possível fazer isso. Então, essa empresa está surfando nas deficiências do mercado segurador, que consegue, na minha visão, atender, mas não se preparou para isso. Então essa é uma pergunta. Se vocês já pensam, ao invés de fazer um combate jurídico, um combate comercial? Posso responder? E uma outra, só para sustentar que não vou ter mais tempo, o mercado de convenção coletiva de sindicatos vai enfraquecer sim. Eu acho mais para o lado do laboral, patronal nem tanto, porque o patronal sempre viveu com muito pouco dinheiro. Né? O laboral vai sofrer muito e acho que vai reduzir muito drasticamente isso aí. E pensando nisso, acho que a convenção coletiva vai surfar por um bom tempo, mesmo porque, se não me falha a memória, salvo alguns percentuais pequenos, 98% das empresas do varejo são em 3 e 5 funcionários, representam 52% dos empregos no país. Essas empresas não têm acesso ao seguro de vida, as convenções dão acesso a isso. Ô Jaime, eu só vou fazer uma parte aqui do ponto de vista de dar voz, né, sobre a questão do problema que a gente está passando. Nós, o CVG, a Bia, já 1 ano atrás, já tinha me procurado no almoço, falado sobre isso. Nós mesmos já fizemos algumas requisições, encaminhamos para alguns órgãos para que esse assunto fosse debatido. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é dando voz para o problema. Porque, assim, está aqui as jornalistas, né, tá o pessoal da imprensa, à medida que a gente promove esse tipo de ação e tal, o assunto vai ganhando força. Então, do ponto de vista de entidade, eu acho que, de fato, tem uma sensibilidade, mas é que é um pouco diferente, né? Quando você fala do seguro de automóvel, a população é tão grande que tem seguro de automóvel que acaba sendo mais relevante. Mas a verdade é que o Vida é menor, mas está tomando uma relevância muito maior também. Então, acho que a sua pergunta é bem colocada, né? Como é que a gente dá voz? Nós estamos tentando fazer da nossa parte aqui. O CVG representa corretoras, seguradoras, resseguradoras, prestadores de serviço. Nós estamos tentando dar um pouco mais de voz para o assunto. Por isso que veio a ideia da diretoria da gente fazer esse evento, tá bom? Quem quer falar? Quem quer responder? Fabiana? Coisinha. E Jaime, prazer. Não te conhecia, né, pessoalmente, mas a Contrata é uma corretora que a gente tem algumas parcerias, né, no segmento dos sindicatos rurais aqui em São Paulo. E eu queria, como vocês atuam só aqui em São Paulo, de repente vocês não tiveram essa oportunidade de saber algumas ações que a gente fez em outras localidades, e a gente fez. A gente tentou. Teve numa determinada região que a gente tinha uma carteira muito grande, né, e que entrou algo que tirou o seguro da convenção e colocou, né, um determinado rol lá de benefícios, e a gente montou o produto. E a gente conseguiu, em tempo recorde, fazer aquelas assistências mirabolantes e entregar, né, para os nossos clientes, para os nossos corretores. Sem dúvida, o corretor, nesse momento, ele é o nosso principal parceiro, porque é quem está ali no dia a dia da empresa fazendo esse trabalho de, não, peraí, eu tenho algo para te oferecer igual. Só que, assim, em parte funciona, em parte não funcionou. É o que você disse, a maior parte das empresas são pequenas e médias, elas não aguentam, às vezes, a pressão jurídica. As que tiveram um pouco mais de retaguarda para manter, conseguiram, sim, liminar e brigar judicialmente e mantiveram alguns contratos de seguro similares pela equivalência. Mas a pequena e média chega num ponto que ela realmente desiste, mesmo a gente tendo o produto igual, né? Eu acho, assim, cheguei até a comentar isso com algumas pessoas do mercado, né, discutindo sobre o problema, de repente, assim, questão de concorrência desleal, né? A gente tem órgãos aí, tipo o CAD, né, que, de repente,
poderiam ser acionados, porque no caso de, não cito qual que é a companhia, qual que é a empresa, mas tenho produtos similares, por que não? O mercado segurador, e eu não tenho dúvida que todo mercado, né, se assim soubesse que daria certo, faria. Rapidamente, né, iria atender, se adequar. Mas até que ponto vale a pena montar todo esse produto para uma guerra que não compete a nós, e que, de repente, às vezes você já entra desfavorável. Acho que é esse que é o meu ponto a respeito. E acho que adicionando também, o mercado que a gente tem hoje, que tem 17 mil sindicatos, a gente tem milhares e milhares de convenções coletivas. E é realmente muito complicado, acho que o Pazzi tem toda uma expertise sobre isso, da gente conseguir mapear essas milhares de convenções. Então, a gente acaba, querendo ou não, esperando um pouco receber essa demanda, às vezes, das corretoras e das empresas sobre isso. E acho que o desafio nosso do mercado segurador é realmente tentar fazer e adequar essas coberturas exigidas em convenções, obviamente, se possível, o mais rápido possível para atender esses clientes e evitar esses produtos que são vendidos de formas erradas. Eu achei... Oi, desculpa, Cris, pode falar. Não, tem investimento pesado também das empresas, né? Não é fácil tudo que envolve o mundo tecnológico, né? Ele é bom, ele é importante, ele está aí, mas também tem todo um investimento forte e o ticket é muito baixo desse segmento. Então, assim, tem que massificar muito para conseguir trazer o retorno que a companhia, o investimento que a companhia tem que fazer. Então, acho que por isso que acaba demorando muito, né, para as companhias se adaptarem de forma geral, né? Talvez o Pazzi não, porque está mais específico aí, é o negócio deles, mas para as companhias de forma geral é mais difícil, né? Você tem tantas demandas no dia a dia e você focar num determinado ponto, enfim, acho que é um pouco isso, é a questão mesmo tecnológica, né, de investimento. Eu concordo com a Nancy, de fato a gente tem essa dificuldade, especialmente em grandes companhias, né? Mas eu acho que a tua provocação é extremamente válida, porque o mercado está muito competitivo, né? Então eu tenho quase 30 anos de mercado segurador, eu nunca vi o mercado de vida e previdência se movimentando tanto, né? Então a gente vai ter que olhar para isso de forma diferente e ganhar agilidade, porque se a gente não ganhar, a gente corre risco de fato de ficar para trás. E só complementando uma coisa, Jaime, que você citou muito bem sobre a questão desses pareceres, né, que alguns têm, jurisprudências que acabam confundindo. Isso aí eu acho que é um problema, né? Porque aí, na hora que vai, ou para o juiz, ou o Ministério Público do Trabalho, até às vezes alguma conciliação de sindicato, vem aqueles pareceres, vem algumas sentenças positivas que tiverem algumas instâncias, e aí o jurista que está olhando para aquilo ali, ele entende que aquilo pode ter algum fundamento, ele não está olhando do ponto de vista técnico, né? Então, isso eu concordo com você, que dá uma confundida boa e, às vezes, cria um parâmetro inadequado. Fabiana, tem um ponto importante, tem empresas que têm um corpo jurídico interno e 3 grandes escritórios para fora trabalhando essas questões. Então, os caras estão muito bem preparados. São. Isso que eu falo, será que é caminho jurídico? Eu acho que não. Acho que o melhor caminho não é o jurídico, que é onde está hoje e não está bom para o mercado segurador. Eu acho que o melhor caminho é o mercado segurador com corretores, seguradoras, pessoas afetadas, os órgãos competentes. Primeiro, começar a debater. Eu acho que hoje a gente deu um passo importante, tá, Silas? Queria agradecer vocês de promover esse debate. Você vê que não é um assunto, né, particular nosso, né? É bacana ver os corretores que estão sendo afetados por isso vir aqui hoje também, porque é uma preocupação geral. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente começar a discutir, começar a se unir, e aí sim, né, com também um corpo jurídico adequado, porque todas as companhias, as empresas também têm advogados muito competentes, escritores fortes, que podem aí nos dar um caminho. Muito bem. Eu vou trazer para a gente, nós estamos caminhando aqui para o final aqui do nosso evento, né? Só queria trazer um último assunto, voltar um pouquinho na questão, falando um pouco do futuro, né? Eu queria que vocês colocassem os presentes, né? Sobre a questão se a gente já tem algum tipo de case, ou a Fabiana falou um pouco aqui do futuro, falando de robôs que fazem a questão da mineração das convenções, falou um pouco
de utilização da tecnologia para conseguir desenvolver mais esse mercado. Então, eu queria ouvir de vocês, principalmente das seguradoras, se já tem algum tipo de case assim, de experiência efetiva digital, porque acho que um pouco do que vai mudar, né, a gente falou bastante aqui de profissões e tal, né, acho que essa questão da reforma trabalhista e das profissões do futuro, de fato, são verdades. Quando a gente olha, outro dia eu estava lendo uma pesquisa sobre essa questão de profissões, né? E até por orientação para filho, quem tem filho aqui sabe o que eu vou falar, porque é difícil a gente até orientar, para que caminho que vai e tal, porque as profissões que a gente conhecia, que achava que era boa, não vão ser as profissões do futuro, né? Então, se você começar a ler só um pouquinho sobre isso, vocês vão ver a quantidade de profissões que vão vir pela frente. E a verdade é que tudo isso tem a ver com as gerações, essa mudança de comportamento que o consumidor tem, e nas convenções não vai ser diferente. Ou alguém tem dúvida aqui que vai ser igual? Vai ficar diferente a forma também com que a gente comercializa e como a gente contrata. Então, assim, já tem algum pensamento das companhias aqui sobre essa questão? Tem algum case de fato? E aí eu aproveito para atrelar e ouvir individual, assim como complemento, como é que a gente complementa essas coberturas, né? Vou iniciar aqui então a fala. Bom, falando um pouquinho pela Tóquio, né? A Tóquio tem assim investido bastante, né, nessa questão tecnológica, até para atender um pouco o que o Jaime colocou. Não é tão fácil, não é tão rápido, mas a gente tem buscado muito, sim, atuar nesse processo tecnológico para poder ampliar, para poder pulverizar, né, o mercado. E a companhia trabalha, uma companhia multiproduto, então não trabalha só com corretores especialistas, ela tem que criar produtos bastante fáceis, práticos, para que todos os corretores possam vender e distribuir. E o caminho tecnológico mesmo, né? Trazer aí facilidades para o corretor para que ele possa distribuir na ponta de forma mais fácil, né? A companhia tem focado muito nisso, tem dado muito certo, né? De uma forma geral, não só na área de vida, acho que a Tóquio, em todos os produtos, ela tem feito isso e está dando muito certo. Então, você, né, comentou sobre um case, eu acho que esse é um ponto. O produto Convenções Coletivas na Tóquio, ele tem há 2 anos, né? Fez aí agora 2 anos, e foi um sucesso para a gente. Um mercado que, claro que tem muita coisa a se fazer ainda, muito a se ampliar, mas a gente consegue já perceber um excelente retorno, a pulverização, a facilidade. Eu acho que o principal ponto é esse, né, de você dar um produto pronto para o corretor, para que ele não tenha que se preocupar em se está atendendo ou não a legislação, aquele produto, a companhia já tem essa preocupação prévia de trabalhar, desenhar o produto, de fornecer o preço justo e também as atualizações, né? Embora a gente comentou aqui que pode mudar totalmente, né, no aniversário da policy, ainda assim a companhia tem que se preparar. A gente tem buscado muito isso e eu creio que está dando certo. É o caminho, né? O caminho agora é digital, então as companhias e os corretores e todo o mercado tem que se adaptar. Acho que no MetLife, assim como diversas seguradoras, o que a gente fala e pensa que está avançado era um exemplo que a gente está 14 anos atrás. Então, a gente pensando em inovação no mercado segurador hoje é bem o básico que o mercado está fazendo. E a MetLife em si, como um exemplo, tem toda uma facilidade também para o corretor e para o cliente de buscar todas as informações num portal, acompanhamento, toda a parte de sinistro, faturamento. Então, isso que acaba sendo uma inovação dentro do mercado, mas no mercado segurador, mas para o mercado aberto realmente ainda é muito básico. Então, a gente tem todo esse desafio de pensar muito mais fora da caixa para realmente transformar o nosso mercado em algo muito mais digitalizado e mais inovador. Tudo bem. Cris? A Porto também tem tido uma série de iniciativas, tanto para clientes quanto para facilitar o operacional dos corretores. Então, a gente acha que quanto mais facilidade o corretor tiver, melhor, né, porque ele tem mais tempo para vender, né, e não se preocupar tanto com a operação. Em convenções coletivas, a gente também teve um case de sucesso, que é a atualização automática das convenções coletivas, que nós conseguimos criar um sistema em que as apólices são atualizadas automaticamente. Então, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que a gente tem um desafio, que nós temos pesquisas com clientes e os clientes ainda têm essa dificuldade de comprar diretamente pela internet, o que é bom, né, porque a gente vê que a consultoria do corretor ainda é extremamente importante no processo, porque o produto de vida é um produto complexo,
E muitas vezes o cliente se depara com dúvidas que só são esclarecidas através da relação pessoal e com o corretor. Então, a gente ainda entende que a gente tem muito para avançar, mas eu acho que o papel do corretor ainda é fundamental nesse mercado, até para poder esclarecer dúvidas e fazer uma consultoria para que o cliente possa adquirir o melhor produto para ele. No caso do PASE, Silas, a gente tem sim um case, né? Porque apesar do PASE ser especialista em convenção e a maior parte da nossa existência e a gente trabalhou só com convenção, hoje o PASE atende, né, outros seguros de vida em grupo. Então, a gente tem um produto novo, que é o seguro dos estagiários, que começou há mais ou menos um ano, e ele não é um produto inovador, porque seguro para estagiário todo mundo tem, né, um AP, que a legislação pede, mas ele é inovador na forma de se vender, que ele é totalmente digital. Então, hoje a gente já vende mais de 1.000 apólices por mês desse seguro, todas vinculadas aos corretores parceiros, e ele consegue contratar em 3 passos, acho que menos de 1 ou 2 minutos, e já sai certificado, boleto, sai tudo na ponta. Então, isso foi meio que um laboratório que a gente fez para ver se realmente, de um produto que já era consolidado no mercado, que existia, o corretor pode contratar esse produto em qualquer seguradora, mas deu muito certo, né? Hoje a gente já tem mais de 400 ou 500 corretores que, com frequência, comercializam o nosso produto, e eu acho que é por isso, exatamente pela facilidade de ser 100% digital. Sem dúvida é o caminho, né? E não só o PASE, todas as companhias aí, MetLife também está bastante envolvida, né, nessa questão do digital, mas a gente tem que acelerar. Eu fui nesse evento que eu citei, de inovação, de seguro, semana passada, a gente viu muita coisa acontecendo, muita coisa bacana, mas, assim, poucas iniciativas ainda que fazem a gente pensar fora da caixa. Tenho ido a outros eventos de inovação e futuro fora do mercado segurador, e é incrível as coisas que a gente vê, e senti falta de cases do mercado lá, um evento que eu fui no final do ano passado. Então, acho que, por mais que, para a nossa realidade, a gente está fazendo algo para fora, e a gente ainda precisa fazer muito mais. Vamos ter que correr atrás aí, fazer os 14 em 1 ou 2, né? Porque temos um grande desafio. Você falou de inovação, eu estou nesse mundo também bastante forte, né? Eu tive recentemente num prêmio aí, participando de um prêmio de uma empresa em que eles escolheram 9, na verdade eram 9 premiados, né, de startups. 3 iam para a final, né? Eu participei dessa apresentação. Então, cada coisa que a gente vê, principalmente nessa parte de saúde, terapias com robôs, em que pessoas que não conseguiam movimentar a mão, o problema de AVC, né? Então, você vê cada criação assim, usando a tecnologia, e que está mudando, na verdade, a vida das pessoas. E eu acho que, de fato, o nosso mercado tem um espaço grande. Bom, fica a dica aí, eu participo de muito evento também. Acho que uma das coisas que a gente percebe lá na minha empresa, a gente pesquisa bastante a experiência do usuário, tem uma oportunidade, de fato, de conciliar o seguro de empresa com uma consultoria um pouco mais direcionada para se fazer complemento, seja de vida, seja de previdência. Então, assim, quem conseguir sair na frente, colocar algumas ferramentas digitais, que consiga dar uma consultoria para complemento de seguro, não estou falando que vai vender horrores nesse momento, mas que é um grande passo para o futuro, porque a gente vem falando no nosso mercado há um tempo sobre o worksite, vocês lembram disso? E a gente não vê nenhum case ainda bem concreto na parte de vida, talvez em outros ramos tenha acontecido, mas no vida a gente não vê nenhum caso ainda bem estruturado, pelo menos eu não conheço, tá? Se alguém conhecer ou tiver alguma experiência, pode levantar a mão aí e falar, mas a gente, já há alguns anos a gente fala, né, putz, vamos desenvolver produtos de worksites e tal, tantas oportunidades passaram por aí, e a gente de fato não conseguiu, estou falando do mercado como um todo, estruturar uma boa ação em que a gente consiga fazer com que as pessoas contratem ou consigam adquirir o seguro de vida de uma forma um pouco mais facilitada. Lógico que o papel do corretor é fundamental, ninguém tem dúvidas também sobre essa questão do papel, mas eu acho que dá para a gente ajudar um pouco nessa questão de levar mais conhecimento e tal, né? O sindicato aqui, o Sindiceg e o Sincor, tiveram uma iniciativa boa, que é um aplicativo, né, que é o Projeto de Vida, não sei se vocês viram, em que levam para as escolas essa questão da cultura do seguro através de um aplicativo para as crianças, né? Então já é uma forma de fato de começar nesse mundo digital, levando um pouco mais da cultura, né? Então acho que faz parte da nossa missão também de mercado segurador.
Bom, gente, eu vou caminhando aqui para as considerações finais. Queria que cada um falasse um pouquinho aí as considerações finais para a gente ir encerrando o nosso evento. Nós tínhamos um compromisso de acabar até às 11h30, então acho que a gente conseguiu, pelo menos da nossa pauta aqui, a gente conseguiu debater todos os temas, tá bom? Vou dar uns minutos aí para vocês se despedirem aí, por favor. Vamos as mulheres primeiro, né? Depois os homens. Bom, queria agradecer mais uma vez o CVG pela oportunidade, parabenizar a Fabiana pela apresentação e pela coragem de trazer essa provocação, né, para o mercado. E eu acho que a gente tem oportunidades aí grandes, né, tanto de se mobilizar para poder trabalhar esse tema, quanto para trazer novas soluções, porque a gente, de fato, tem o desafio de pensar fora da caixa, né, um mercado que sempre teve uma tendência a pensar dentro da caixa por conta do excesso de regulamentação, né, do risco que tem em termos aí, estatísticos até. Então, a gente sempre tem esse viés, né, mas a gente precisa inovar e eu acho que tem muitas oportunidades nesse sentido. Então, parabéns pelo evento, pela promoção do evento. Silas, parabéns aí ao CVG e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, Silas, eu também, né, já agradeci, mas queria agradecer de novo. É uma coragem mesmo, viu, Cristina? A gente discutiu muito se a gente deveria ou não, em qual momento trazer, mas nós acreditamos muito no nosso mercado e no nosso propósito, né? E a gente acabou tendo essa coragem e ousadia de expor, né, e dar a cara a tapa, né, literalmente, porque no PAS a gente acredita que temos uma missão. Né? A gente quer levar essa proteção do seguro a 100 milhões de brasileiros através desse modelo que a gente ajudou a desenvolver, direto ou indiretamente. Isso não é para o PASE sozinho, é para Porto, para Tóquio, para os corretores, para todas as companhias que fazem um trabalho sério e acreditam no que está por trás. Então, a gente realmente quis trazer esse debate hoje para proteger o nosso mercado e para que a gente continue, né, acreditando nessa missão e algum dia a gente consiga chegar próximo desses números, porque estávamos caminhando muito bem e ainda não desistimos, não. Pelo contrário, a gente está bastante animados e esse mercado do futuro nos estimula a fazer melhor, fazer diferente e inventar mais moda, né? Porque, afinal, esse é o DNA do PASE, DNA do Alaor, que é o nosso presidente, e meu pai, para quem não conhece, para quem não sabe. Então, todos os dias ele chega lá e provoca a gente para a gente ser melhor, para a gente fazer diferente. E nós ficamos muito satisfeitos e honrados quando grandes companhias compram as nossas ideias e começam a fomentar o mercado. Porque o que é ruim ninguém copia, o que é bom copia. E assim a gente estabelece uma cultura e vai crescendo, né? Então, obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado, Fabiana. Vamos lá, Nancy. Então, vamos lá. Eu também quero agradecer Silas, Gustavo, pelo convite e ao CVG também, né, parabenizar a Fabiana, que realmente foi show a apresentação, e os colegas também, né, acho que foi um debate bem bacana. Fazia tempo que eu não participava, né, de debates assim, então bem legal, né, poder vir, e é sempre um aprendizado. Né, acho que participar aí do que o mercado tem, do que está discutindo, tentar também ser mais proativo, né, e ir atrás para a gente tentar juntos, né, unir forças para conseguir atingir os objetivos e crescer, né, como pessoa, como profissionais. Então, obrigada mesmo aí pela oportunidade. Muito bom, obrigado. Gostaria de agradecer ao CVG, Gustavo, Silas, Fabiana pela excelente apresentação e a todos por terem vindo. E principalmente a gente começar a abordar temas, como vamos dizer, polêmicos como esse, porque o mercado segurador realmente precisa começar a pensar um pouco fora da caixa, e o CVG e outros parceiros trazendo esse tipo de tema é muito importante para o nosso mercado. Obrigado, Thiago. Toledo? Quero agradecer muito ao PASE, especialmente começando com a Bia, a Laura também a presença aqui, muito bacana. Parabéns pela apresentação, Fabiano. Acho que o evento foi exatamente como a gente pensou, né, Silas? Foi. Então, estou muito contente em ver tudo isso. Agradecer a todos que vieram também, parceiros nossos, associados, né? Isso é muito importante. Agradecer a todos os debatedores também que enriqueceram isso aqui. Prazer ver a Nancy, Cristina, Thiago e o Silas. Muito obrigado, gente. Legal, obrigado. Bom, queria agradecer de novo, né, a presença aqui, então, da Cristina, da Fabiana, da Nancy, do Thiago, do Gustavo. Agradecer ao Márcio Braga também, que fez a abertura aí. O Gustavo teve
um imprevisto rapidinho aí, mas chegou a tempo. Agradecer principalmente a Fabiana aqui pela apresentação, o Paz, que é nosso associado, a Laura já que se associou já, desde quando nós abrimos o estatuto aqui, o Paz está conosco aqui no CVG São Paulo. Então, agradecer, e as demais companhias também, que são todas nossas associadas, e a gente procura, de fato, a todo momento, trazer esses temas, né? E por mais que o mundo esteja digital, tenha muita ferramenta e tal, a verdade é que esses encontros pessoais ainda vão ser importantes, né? Tem gente que não acredita muito nisso, mas eu ainda acredito que esses encontros pessoais ainda fazem diferença, e por isso que a gente continua promovendo, né? Por mais que tenha os seus problemas de mobilidade em São Paulo e tal, você vê a casa fica cheia, tem gente no Facebook, né? Assistindo a nosso evento aqui, a gente consegue dar voz também, ou consegue dar transmitindo para um monte de gente ao mesmo tempo, mas acho que essa interação ela continua sendo importante e vai ser por muito tempo ainda, né? Por mais que o digital substitua um monte de coisa, né? Eu tenho um cunhado que tem um estacionamento aqui perto de uma universidade, né? E ele estava me falando que o estacionamento está quase quebrando, né? Por quê? Porque na verdade os alunos não vão mais para a sala de aula, né? Eles assistem tudo, a maior parte das aulas hoje é tudo digital e eles vão uma vez por semana só. Então, assim, por um lado é bom, mas por outro lado você perde um pouco a questão da qualidade também, quando você tem esses debates mais ao vivo, te dá a oportunidade de perguntar, de interagir, acho que isso também é importante, né? Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, obrigado mesmo pela presença, pela participação, e ficamos aí mais alguns minutos aí à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta para os debatedores aqui, para os componentes da mesa, nós estamos aqui mais um tempinho, tá bom? Muito obrigado, vamos bater palma. Bom, boa sorte e bons negócios para vocês, tá bom? Bom dia.